frases clássicas e bem chatinhas até, né? Tipo, homem não chora, ou isso é coisa de menina, reforçam essa realidade que é muito cruel, né? Mas será que os homens realmente sentem menos? Vamos debater esse assunto? Papo de Quinta no ar. Nosso trio está formado de um jeitinho diferente, né? Aqui no estúdio eu recebo a ginecologista Andréa Larissa. Bom dia, doutora. Bom dia, Bruna. Feliz ano novo, né? Feliz ano novo. Tava com saudade de vocês. Feliz ano novo para todos. E através de chamada de vídeo, o sexólogo André Memória tá por aí, André? Bom dia. Eu tô aqui, sim. Seja bem-vindo também, uma aguinha, mas já deu certo. Ah, tá tudo certo, beleza. Ó, doutora, nós aqui somos maioria, né? Somos duas mulheres, mas eu vou começar com o André, sem puxar muito a sardinha pra sua ala masculina, viu, André? Vamos falar com sinceridade aqui. Os homens têm mais dificuldades mesmo em demonstrar sentimentos ou, de fato, sentem menos? Você é homem, mas também é psicólogo, sexólogo, então eu quero a sua análise não somente de causa, né? Mas como especialista. O que é que você tem para dizer pra gente? Vou responder do jeito que você perguntou, como ser humano, como homem e como profissional. Eu tive o privilégio de conviver com uma mãe que me estimulava a mostrar sentimentos. Então, quando eu chorava, quando eu demonstrava sentimentos, a minha mãe era tranquilo. Ela pode chorar, é natural. O que não acontece com muitos homens. Então, pensar que o homem sente menos ou tem dificuldade de alguma maneira é um modo de não entender bem o meio social no qual estamos envolvidos. Lá vem aquela palavrinha que eu falo quase todo o programa, o machismo e a cultura machista. O machismo faz com que os homens e as mulheres que educam os homens muitas vezes façam eles pensarem que os sentimentos é ruim. Demonstrar sentimentos é algo fraco, é algo que é negativo. E a gente está vindo uma mudança de cultura. Os novos pais e mães estão estimulando seus filhos a mostrar as emoções, pois eles entendem o quão positivo isso é. Perfeito, André. A gente sabe que existe, né, esse meio cultural, social mesmo, né, doutora Andréa? Muitas mulheres se queixam, né, dos seus esposos, até dos próprios filhos, colegas. Ah, mas meu marido é muito fechado, ele não demonstra sentimento, ele não demonstra nenhuma emoção, eu não consigo nem ajudá-lo. Doutora, existe alguma característica biológica? O André falou sobre esse aspecto cultural, social, em que a nossa sociedade está inserida, né? Mas existe alguma característica biológica, física mesmo, que faça com que os homens sejam mais fechados ou não? Não, que depende assim, todos nós temos emoções, homens e mulheres, tá? E a gente tem o que a gente chama das nossas emoções básicas. Todo mundo vai ter raiva, tristeza, nojo, medo. E a gente tem as secundárias, que são aquelas que são desenvolvidas nesse relacionamento cultural, né? A culpa, a vergonha e o medo. E por último tem as emoções que a gente chama de fundo, que são as emoções do bem-estar. A ansiedade, a depressão, a tensão e o medo. Então, existe sim uma evolução humana. A gente sabe que o desenvolvimento da emoção, homens, escutem isso, nós, homens e mulheres, nós evoluímos com o desenvolvimento das nossas emoções. Se a gente olhar os primitivos para comer aquele bicho que caçava, pegava lá de todo jeito. Hoje a gente olha, pensa o que é que eu estou sentindo. E também a ciência tem estudado e evoluído muito nesse conhecimento através da neurociência. A neurociência, ela veio trazer o estudo da imagem do cérebro, dos hormônios, tem muito hormônio implicado. E é preciso dizer que a emoção é uma sensação subjetiva, mas sem dúvida, toda sensação subjetiva vai desencadear um comportamento, é um sentimento que gera um comportamento, ou seja, eu vou expressar para quem está à minha volta. Então existe realmente, emoção não é só algo subjetivo não, que eu estou pensando, que eu tenho, não, existe o lado fisiológico, hormonal, e que
Muito se estuda, a neurociência é uma ciência nova, né? É tanto que a área, em 1940, que foi descrito, a área cerebral que está implicada nas emoções, que a gente chama sistema límbico, tal é a complexidade, que são várias partes no meio do cérebro que tem essa conexão. E que o nosso comportamento, ele está relacionado, sim, à nossa emoção, e a gente não sabe o que é que começa o quê. A emoção vem primeiro, o comportamento, né? Mas é preciso entender que, se a gente for olhar as nossas emoções, ela gera duas coisas importantes para a gente: memória e aprendizado. Olha aí, aprendendo bastante, inclusive sempre com vocês por aqui. André, jogo para você por aí também. Mulheres e homens têm linguagens afetivas diferentes? Claro que aqui a gente está generalizando, né? A gente não tem como estudar e falar caso a caso, até com relação aos casais também, como a gente costuma falar bastante aqui com vocês durante o Papo de Quinta. Mas essas linguagens afetivas são diferentes com relação ao gênero também, André? Ah, sim, com certeza. Voltamos ao que eu falei anteriormente. Nós temos o aprendizado também. A Andrea falou muito bem sobre as emoções básicas e algumas coisas estão fora de controle, em termos emocionais e sentimentais. Mas muitas coisas são aprendidas. E muitas vezes o modo de demonstrar as emoções é aprendido. Né? Quando o menino chora, e você falou isso no começo do programa, né? Homem não pode chorar, não deve chorar, por quê? Isso é aprendido muitas vezes em grandes sociedades, em grupos sociais, porque chorar para o homem era demonstrar fraqueza, e isso não era aceitável. Já a mulher não poderia mostrar emoções que fosse equivalente à força, ou raiva, ou vigor físico, e isso vem dessas sociais. Então, a gente demonstra diferente, sim, mas não porque somos diferentes, sim porque somos ensinados diferentes. Homem ensinado de um jeito, mulher de outro. E o que a gente, como eu falei anteriormente, vem desconstruindo. Os novos pais e mães entendem que não precisam ensinar diferente para meninos e para meninas. Os dois podem demonstrar as emoções igualmente, e isso não diminui e não engrandece ninguém. É simplesmente um modo de comunicação e que é importantíssimo. Entende as emoções um dos outros de forma realmente eficiente, fica muito mais fácil de se relacionar. Com certeza. André, muito obrigada, viu, pela sua participação. Sempre brilhante por aqui. A gente sempre aprende muito com você. Já? Já acabou. É tão rapidinho, né, Muito doutora rápido, Andréa? né? E quantos benefícios, né? Aprender e falar sobre esse assunto pode trazer pra gente, como seres individuais, mas também para as nossas relações, né? Para a nossa saúde mental. A gente sempre está falando aqui, eu prometi isso lá no comecinho do mês, que a gente falaria bastante sobre esse assunto aqui. Janeiro branco, né? Então a gente sempre fala sobre saúde mental e a gente vai sempre reforçar a importância de cuidar da gente para assim também cuidar do outro, né, doutora? Muito obrigada também. Obrigada para vocês. E o legal é a gente desenvolver a inteligência das nossas emoções, todo o equilíbrio. Com certeza. Grande prazer voltar 2001 aqui com vocês. Também um cheiro para você, para o André que está acompanhando a gente. E voltem mais vezes aqui, acho que daqui a uns 15 dias, né? Sim. Combinadíssimo, então. Um beijo, doutora. Muito Beijo obrigada. E ó, vamos continuar falando de coisa